de AA nada mais é do que exatamente a gente pensar como uma culminância de todo esse trabalho. Por quê? Nós sabemos o quanto que é importante nesse momento todos entendermos o quanto que uma avaliação nos dá norte, o quanto que uma avaliação traduz todos os esforços durante o ano letivo. Então, vou pedir para o pessoal começar já a colocar aqui para vocês o material, que nós organizamos com muito carinho. Então, o que a gente vai conversar aqui é sobre mobilização. O que é importante ressaltar, quando você mobiliza toda uma comunidade, esse propósito se torna único. E é essa a nossa ideia, é trazer para toda essa comunidade escolar o quanto que esta data é importante, o quanto que a alfabetização deve ser apoiada a todos. E essa ação, claro, está totalmente alinhada ao programa Alfabetiza Juntos. Ou seja, pensando no regime de colaboração onde Estado, municípios e escolas fortalecem as ações relacionadas à alfabetização. E, claro, entendendo que o SARESP irá indicar o quanto que todo esse trabalho de formação, todo esse trabalho realizado nas unidades escolares, nas unidades regionais e também nas secretarias municipais atingiu o seu objetivo maior. Como que a gente prepara o dia A? Nada diferente do que vocês já realizam. Na verdade, gente, todo esse material ele vem a partir de toda essa vivência que nós temos aqui enquanto professores, diretores, coordenadores, supervisores e também dirigentes, tanto municipais como das unidades regionais. É sempre importante para preparar o dia A, e aí vocês vão ver que tem o material já pronto, preparado para vocês alinharem com os docentes e ajustarem conforme a especificidade e a realidade da escola, tá bom? Então, o que é importante? Fazer um alinhamento rápido com os docentes, propor o cronograma, as atividades, explicar o que é o dia A, né, para as crianças. O dia A vai ser um dia diferente. Então, nós já organizamos para vocês algumas sugestões de bilhetes, de modelos, de convites, tanto para os pais como para as crianças, para que todos estejam envolvidos nesse dia A. É importante sempre fazer um acolhimento, uma motivação, então uma mensagem positiva. E é bacana trazer para vocês que nesse material que nós preparamos não tem só atividade pedagógica, também tem aquela atividade para reduzir um pouco a questão da ansiedade. São crianças de segundo ano que estão participando aí provavelmente pela primeira vez, né, dessa atividade avaliativa que é o SARESP. Então, é muito importante nesse dia que a gente tenha uma conversa acolhedora sobre o dia, por isso nós pensamos mais próximo, né, a data da avaliação, essa atividade, falar sobre a importância do SARESP. Aí a gente até trouxe aqui essa atividade que às vezes até nós adultos fazemos, não é? Que é inspirar como uma flor, expirar para a gente assoprar a vela. Então, é um material que a gente procurou trazer bem completo para apoiá-los nesse momento. Provavelmente vocês vão olhar e falar, nossa, Beatriz, Márcia, nós já realizamos isso, que bom. Então, vamos realizar novamente, olhando para esse material, para que a gente reforce junto a toda a comunidade que estamos juntos. Vocês imaginem o estado inteiro, o quanto que isso não traz um engajamento, uma mobilização em prol da alfabetização. Então, pessoal, é uma forma simbólica da gente dizer, nós acreditamos e nós estamos aqui dia a dia na escola, trabalhando para atingir esse objetivo. Bom, todas as atividades, claro que elas estão baseadas no Currículo Paulista, na BNCC e no mapa foco para aquelas escolas, para aquelas redes que aderiram ao Currículo Paulista através dos materiais. O que é importante sempre trazer são as habilidades essenciais para esse dia. Localizar uma informação em um texto curto, identificar um tema, inferir informações simples, a reconhecer a pontuação básica e produzir pequenos textos relacionando a imagem e texto. Nada diferente do que vocês já vêm trabalhando aí no cotidiano. Nós traremos de maneira detalhada, tanto no documento orientador, como em documentos auxiliares, que estarão todos num drive,
propostas práticas, como caça ao bilhete, uma produção de um convite, uma roda de leitura, a questão do quadrinho interativo, trabalhar com as tirinhas, que são atividades já propostas e que vocês realizam durante o ano. Bom, mas nós também trouxemos como a gente vai trabalhar o envolvimento das famílias, porque, gente, essa parceria a gente sabe o quanto que é essencial, né? Uma família na mesma sinergia da escola, entendendo a importância da leitura e da escrita, a gente avança muito mais. Então, ações práticas, enviar os bilhetes e convites para os pais, falando tanto do dia A como do dia do Saresp, fazer algum tipo de oficina ou de jogo de leitura para os pais. As crianças podem levar atividades para estarem realizando junto com os pais e responsáveis. A família fazer uma mensagem. Muitas escolas já fazem isso e isso é incrível. O quanto que as crianças ficam felizes quando elas chegam no dia para fazer do Saresp e tem um mural, ou tem até um mural, ou na escola ou na sala de aula, com um bilhetinho da família, um desenho da família, um vídeo da família, né? Eu já vi diversas maneiras esse mural da família acontecendo, e até para o ensino médio. E as crianças e adolescentes e jovens adoram, se sentem acolhidos, se sentem seguros de verificar que os pais estão também ali naquele momento de alguma forma. E claro, gente, canais digitais, né? O quanto que é importante envolver as famílias e a comunidade através de uma mensagem do WhatsApp, se a escola tiver, ou a rede, ou através das redes sociais, para que todos entendam tanto o propósito desse dia A, que é um dia diferente de mobilização, como também para o dia do Saresp, reforçando principalmente que a criança não falte, né? Que o pai nesse dia entenda o quanto que é importante a presença da criança na escola para que ela participe da avaliação. Bom, nós trouxemos aqui uma pequena sugestão, por favor, adequem da maneira que vocês acharem que seja mais positivo e impactante na escola. Dia 13, a gente tem ideia de fazer um acolhimento com cartaz ou com uma música, ter uma conversa motivadora com os alunos, ou no pátio, ou cada professor na sala. Claro que vocês também já devem estar olhando todo esse cronograma e pensando, poxa, eu também posso fazer isso com o 5º ano. Com certeza, gente. A gente pensou no 2º ano, mas é claro que isso daqui a gente pode estar aplicando também no 5º ano, que participa, né, do Saresp no dia 18. Uma atividade pedagógica diferenciada, fazer essa dinâmica da flor e da vela ou outra dinâmica que ajuda a criança a ter esse momento de descompressão, esse momento dela se sentir acolhida, mais calma. E também uma entrega, nesse dia 13, de um bilhete para a família, um desafio de leitura, para que a família também esteja envolvida. E claro, gente, no dia 18 vocês já fazem, eu não trouxe nada diferente do que vocês já fazem, né? Eu e todo o time aqui, acolhimento com os cartazes. No dia 18 a gente sabe que vocês fazem, antes da prova, uma dinâmica de relaxamento, depois tem aplicação. Muitas escolas oferecem um lanche especial no dia do Saresp, dá para também fazer algum lanche diferente no dia 13, conforme aí existe o cardápio já da escola, pode verificar junto à equipe que cuida da alimentação escolar, se é possível ter algum item diferente. E as atividades sempre pós-prova que eles também gostam, né? Um desenho, alguma coisa para eles... como se fossem assim, puxa, passou essa fase, né, da prova. Então, vamos lá. Bom, o dia A é mais, então, que uma data. É um marco simbólico e pedagógico que nós estamos convidando que vocês participem, né, a partir dessa nossa proposta. O objetivo maior, gente, é sempre esperançar pela alfabetização, ou seja, não esperar pela alfabetização, mas esperançar tem a ver também com a ação, essa ação diária que nós fazemos em prol dos nossos estudantes. Bom, todo esse material está onde, Beatriz? Onde está? Bom, esse material institucional ele foi padronizado, vocês viram que a gente tem logo, e ele estará acessível. Neste slide, nós compartilharemos com vocês, então, clicando aqui, existe o acesso, mas também através do QR Code, ok? E agora eu vou pedir para o pessoal aqui do estúdio fazer uma gentileza, compartilhar um pouquinho do documento orientador,
vou dar um spoiler para vocês, eu não vou aqui exaustivamente falar sobre o documento, mas o documento a gente já preparou para que vocês tivessem várias ideias, insights a respeito do dia A. Bom, ele já está na tela? Joia! Então, aí está a carinha do dia A, da alfabetização, do documento. Pode ir passando. Eu vou falar rapidamente do sumário, porque daí vocês vão ter uma ideia do que tem nesse documento orientador. Então, ele tem uma apresentação falando o que é o dia A, uma apresentação mais extensa, dizendo o dia que vai acontecer. A gente contextualiza esse dia, fala sobre alfabetização. Depois a gente traz os objetivos gerais e específicos. Tem toda uma estrutura de governança, ou seja, tanto que a regional, né? Quando a gente fala regional, gente, é tanto a unidade regional como a Secretaria Municipal de Educação, tá? São as regionais, ou seja, aquele órgão maior, né? Que a partir do macro chega até a escola. Como que ele pode trabalhar? Compartilhando esse link da live, compartilhando os documentos, promovendo uma reunião rápida para sistematizar algo que entenda que é importante, para acrescentar o que já tinha previsto para a semana que vem, que eu sei que muitos de vocês já planejaram para a semana que vem ações relacionadas à avaliação do SARESP. E a escola, da mesma maneira, vai assegurar aí que exista intencionalidade pedagógica das atividades. Então, a ideia é que a criança tenha uma atividade diferente. Vocês sabem que, às vezes, até um professor de uma turma aplicar uma atividade em outra turma impacta na aprendizagem. Então, aquele pessoal que já trabalhou com um dia diferente na rede sabe bem a proposta do dia A. O dia diferente nada mais é do que você trabalhar aquilo que já acontece na sala de aula, mas de uma maneira diferente. Às vezes com um professor diferente, às vezes a gente reagrupa as crianças, né? O agrupamento produtivo ele é importantíssimo, é uma estratégia importante. Esse dia A pode ser esse dia no agrupamento produtivo e de atividades diferentes com professores diferentes da que as crianças estão acostumadas no cotidiano. Pode passar, por favor. É importante falar que nós temos as etapas. É importante, neste momento, reforçar com vocês que sempre a gente ter o registro, sempre a gente usar uma comunicação estratégica, o impacto do dia A vai ser maior, tá bom? Então, o monitoramento e o acompanhamento também é importante, além do planejamento, para a gente até depois qualificar o quanto, né, quantificar e qualificar o impacto disso na rede. Pode continuar. Nós colocamos aí as habilidades essenciais, as prioritárias, colocamos sugestões de atividades. Pessoal, cada atividade dessa, a gente procurou trazer um detalhamento no Drive, então a gente vai subir no Drive hoje essas atividades, tá bom? Então tem uma caça ao bilhete, para fazer uma brincadeira diferente, a criança precisa descobrir onde está esse bilhete, fazer a leitura, uma produção de um convite, pode ser o convite para o SARESP ou convite para outro tema. O tema, a maneira, vocês vão ajustar o que faz sentido para vocês e para os estudantes, é claro. Uma roda de leitura, leitura compartilhada, o reconto, um quadrinho interativo onde as crianças olham uma tirinha sem falas e aí cria, né, a fala para cada personagem e uma calça ao tesouro da alfabetização, que é pensar em desafios e pistas onde as crianças vão fazendo essas atividades, mas em forma de caça ao tesouro, como se a gente tivesse um mapa do tesouro. E qual é o nosso tesouro? O ler e escrever. O que a gente mais pretende no dia A é que as crianças reconheçam os avanços delas nesses dias, que elas consigam ver a importância que é ler e escrever. Né? Eu acho que quando a gente valoriza isso e a criança se sente valorizada, é bem satisfatório. Vamos continuar, por favor. Tem todas as ações e envolvimentos para a família, e, inclusive nós temos modelos aí, sugestões que vocês podem adequar de bilhetes, cartazes. Pode continuar, por favor. E aí tem o dia A, o que eu preciso fazer antes do dia, o que eu preciso fazer no dia e após o dia, ou seja,
um ciclo de ações e atividades para que realmente essa ação tenha impacto na alfabetização. Pode continuar? Acho que agora a gente já conseguiu, podemos finalizar. Obrigada. Bom, pessoal, isso é um pouquinho do documento orientador. Tem outros documentos, como eu comentei, complementares, e a gente deseja que vocês aceitem o nosso convite. Nós estamos muito, muito engajados e animados para que esse dia A realmente seja um marco dentro do Estado, e eu desejo assim muito sucesso a vocês. E com certeza todo o time estará em algumas unidades, algumas secretarias acompanhando esse dia. Márcia, eu vou passar a palavra a você. Obrigada, Bia. Então, pessoal, a Bia apresentou aí para vocês, né, todo esse material que foi desenhado com muito carinho pelo time da Secretaria da Educação, pelo nosso time de coordenação pedagógica do Alfabetiza, né? E aí agora eu vou responder algumas perguntas que apareceram no chat, né? Algumas pessoas ainda questionando, nossa, vem mais essa, puxa vida, a gente já está tão sobrecarregado. Então, assim, quero eu acreditar que as escolas já fariam uma preparação, um ambiente acolhedor, um momento de engajamento. Então, isso eu acredito que as escolas já deveriam fazer, né? As que não fazem, então é o momento, né, de olhar para isso. E só para vocês entenderem um pouquinho. O Alfabetiza Juntos SP, né, que é o nosso programa, que é um decreto estadual do governador, ele traz o regime de colaboração e nós queremos a equidade no estado de São Paulo. Nós queremos que todas as crianças do estado de São Paulo tenham acesso à educação de qualidade, que todas as crianças participem das mesmas ações, que ninguém fique fora, né? Então, por isso que nós, né, imaginamos esse dia A para que as escolas que ainda não tinham pensado nessa mobilização, que possam pensar nessa mobilização, as escolas que pensaram, né, que olhem para a nossa proposta, que olhem para esse documento orientador, e a ideia é sempre apoiar vocês, escolas, tá bom? Então, jamais é sobrecarregar, mas nós acreditamos que essa é uma ação importante, né? É uma ação que não dependeria nem da secretaria estar direcionando, né? É uma ação que todo gestor, que todo professor deve fazer em sala de aula, né? Esse momento de acolhimento, esse engajamento. Nós acreditamos que todos vocês já fazem isso, tá? E aí veio uma pergunta: é obrigatório? Nenhuma ação da Alfabetiza Juntos é obrigatório, né? Tudo que nós ofertamos porque nós entendemos que é importante, e aí os municípios, as escolas aceitam, né? Entendem a importância e acabam desenvolvendo. Qual que é o nosso objetivo? Quanto mais pessoas estiverem falando desse dia, quanto mais pessoas estiverem engajadas, nós teremos com certeza um engajamento ainda melhor no Saresp, tá bom? Inclusive, é para trazer, né, dar luz à importância ao trabalho de vocês, professores, trazer luz e importância ao trabalho que vocês, escolas, realizaram durante o ano, tá bom? Todinho esse material nós estaremos disponibilizando aos articuladores regionais. Então, terminando aqui a live, eu já disparo para os nossos regionais, eles vão disparar para os articuladores municipais, e aí você que é de escola, aguarde, né, ou cobre da sua secretaria municipal ou da sua unidade regional de ensino o material da live, tá bom? Que nós já estaremos compartilhando tudo. Inclusive, todas essas peças, a arte do dia A, então quem quiser pode utilizar essa arte, fique à vontade. A ideia é justamente a gente fazer uma corrente do bem, né? Uma corrente de alfabetização. Muitos perguntaram também, Márcia, é só para o segundo ano? As atividades estão voltadas para o segundo ano. Porém, isso não impede que vocês também possam adequar para os quintos anos. Inclusive, as cartinhas para as famílias que nós trazemos como sugestão, as atividades de mobilização, atividade de concentração, de calma, enfim. Só ficou faltando as atividades mais pedagógicas, que aí vocês podem adequar, né, e fazer da forma como vocês entendem melhor. O nosso foco é o segundo ano, até por conta do indicador criança alfabetizada, mas
Fiquem muito à vontade se vocês também quiserem utilizar e também fazer a mobilização do quinto ano, que nós também entendemos que é muito importante, tá bom? Então, eu vou até ler um comentário aqui. Acredito ser muito importante essas ações para que as crianças se sintam acolhidas e não com medo de conseguirem bons resultados. A ideia é essa, gente, é essa combinância de todo o trabalho que vocês fizeram, todo o trabalho que nós fizemos em conjunto. E nós não queríamos que apenas, né, terminasse no dia da avaliação. A gente queria mesmo, né, que tivesse esse olhar carinhoso. Então entendam esse dia A, né, como um dia carinhoso, né, um dia de esperançar, um dia de coroar mesmo todas as nossas ações, né, de alfabetização, todo o trabalho que vocês fizerem. Então, assim, eu gostaria que vocês acolhessem e aceitassem com muito carinho o dia A. Nós preparamos com muito carinho, né? A Maria Beatriz ficou o final de semana formatando, a nossa equipe ficou organizando tudo isso, muito bem feito, com muito carinho, né? Nada é obrigatório, mas tudo com as melhores das intenções, né? Fazer com que as nossas crianças tenham direito da alfabetização garantido, com qualidade, né? E fazer o engajamento, mostrar a força do Estado de São Paulo, gente. Nós somos fortes, nós precisamos mostrar que não é só o Ceará, que não é só outro estado. O Estado de São Paulo também é forte. O Estado de São Paulo também está engajado na alfabetização. E isso todo mundo precisa saber. Não adianta só o professor fazendo o trabalho dele na sala de aula. Nós precisamos comunicar isso para toda a sociedade e mostrar que isso é importante, tá bom? Não adianta a gente cobrar da sociedade um apoio se nós não comunicamos, se nós não falamos com as famílias, se nós não mostramos a nossa importância, tá bom? Então, que vocês possam, né, realizar os ajustes necessários. Nós marcamos o dia como dia 13, então nós gostaríamos muito que todos fizessem no dia 13, tá? Justamente para dar essa força, essa corrente do bem, essa corrente da alfabetização. Mas se porventura a sua escola tiver, né, algum problema nesse dia, tiver algum outro trabalho, alguma outra atividade, que vocês possam realizar nessa semana de 10 a 14. Tá bom? Então eu agradeço muito, né, o acolhimento de vocês para mais essa ação. Eu gostaria que vocês não encarassem como mais uma ação, mais um trabalho, mas algo que já faz parte da rotina de vocês e que nós, do Alfabetiza Juntos, da Secretaria da Educação do Estado, nós queremos apenas apoiar vocês nessas ações e trazer equidade. Nós queremos que todas as crianças dos 645 municípios tenham a mesma oportunidade, tenham o mesmo olhar, tenham o mesmo apoio, tá bom? Então, o objetivo é esse, né? É exclusivamente pedagógico, olhando para o estado de São Paulo num todo, olhando para todas as crianças, para todas as redes, seja ela estadual, seja ela municipal, porque o nosso público, o nosso objetivo é alfabetizar todas as crianças na idade certa. Nós temos competência para isso, vocês professores, vocês gestores trabalharam muito para isso e agora é o momento de coroar. É o momento de bater no peito e dizer: nós fizemos o nosso trabalho e nós temos certeza que nós teremos ótimos indicadores, tá bom? Eu confio em vocês, eu estou muito confiante, inclusive, ó, estou de verde, verde é esperançar, né? Estou muito confiante que nós vamos avançar ainda mais os indicadores. Trabalhamos muito esse ano e esse material é justamente um material para a gente encerrar esse nosso trabalho durante o ano. Tá bom? Então, terminando aqui a live, nós já estamos encerrando. Falei que seria uma live rápida. Nós encaminharemos aos articuladores regionais, que, consequentemente, estarão compartilhando com os municipais e os municipais fiquem responsáveis, por favor, de compartilhar com todas as suas respectivas escolas. Tá bom? Não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que eu respondi Márcia, todas as perguntas. a Márcia consegue me ouvir? Oi, Márcia, vou Bia, pode falar. aproveitar e eu vou trazer mais uma sugestão. Da mesma maneira que a gente vai estar, né, fazendo toda essa comunicação estratégica com toda a comunidade em relação ao dia 18, o dia do Saresp,
também engajar essa comunidade, porque depois do Saresp nós começamos uma avaliação também que é importantíssima, que é a avaliação da fluência leitora. Então, se vocês quiserem aproveitar esse momento com as famílias e também engajarem já para essa próxima avaliação, que a gente exatamente organizou, né, Márcia? Fizemos todo o cuidado para que fosse após o dia 18, também aí nós fazemos esse convite, que a fluência leitora também é uma avaliação importante e que também podemos estar engajando aí toda a comunidade e os nossos estudantes, porque a frequência deles é importantíssima até o final do ano letivo, que a gente ainda consegue trabalhar muito, desenvolver muitas competências e habilidades, e a participação também na fluência leitora é importantíssima, porque, pessoal, todos esses dados, né, Márcia, nós estudamos com as regionais e traçamos todo o nosso planejamento estratégico para o ano seguinte, né, para o ano de 2026. E é dessa maneira que a gente vai avançando aí cada dia. E, Márcia, obrigada por todo o apoio. Pessoal, é uma alegria a gente poder estar fazendo esse convite para vocês, viu? Eu espero que vocês aproveitem o material da melhor maneira possível, sintam-se à vontade, vocês têm autonomia para ajustar, mas nós realmente queremos falar para toda a sociedade o quanto que a alfabetização é importante, não é mesmo, Márcia? É isso mesmo, Bia. E eu quero aqui, eu estava lendo os comentários, na pessoa da diretora Valmara Camargo, é uma diretora de escola rural em Atibaia, ela escreveu: Estamos juntos nessa. Então, nós estamos juntos, né? Gostaria muito que todos os diretores de todas as redes, de todos os municípios, seja, né, região central da cidade, seja região rural, que todos estejamos juntos nessa ação. É uma ação que agrega muito, né, que vem acrescentar o trabalho de vocês. A nossa ideia é sempre acrescentar, tá bom? Trazer ideias e dar apoio. E fiquem muito à vontade, como a Bia falou, para vocês adaptarem, ajustarem de acordo com a realidade de vocês, tá bom? E na sequência, como a Bia falou, nós temos a fluência leitora, que também é uma avaliação importante, e nós contamos mais uma vez com